Nós estamos no 2 Pedro, capítulo 1, e vamos ler de 12 a 21. Terminando assim o capítulo 1 de 2 Pedro. Vou fazer essa leitura, 2 Pedro, capítulo 1, 12 a 21. Ora, por esta razão sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas, de minha parte, esforça-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, fazeis bem em atendê-la como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrada da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Vamos fazer mais uma oração. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que possamos aprender mais nesta noite e que, ó Deus, diante de tanta sabedoria, ó Deus, nós possamos nos curvar, ó Deus, e também, ó Deus, desejar praticar tudo isso que nós aprendemos. Oramos em nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente lê a Bíblia e parece que a gente nunca leu esse texto antes. Não sei se alguém tem essa impressão, né? São textos assim, tão cheios de detalhes, que se você parar num versículo desse, né, você percebe a forma, a poesia do texto, a forma como foi anunciada, e assim é a palavra de Deus, sempre nos enriquecendo. Sabemos aqui da importância do apóstolo Pedro, a história dele, né, muito importante, e Jesus disse que ele iria ser alguém que ia apacentar as ovelhas, chamado para apacentar as ovelhas. E a gente vê aqui isso, a responsabilidade dele, né? Ele fala: eu vou morrer, mas eu quero ensinar, eu sei que você já sabe, mas eu quero deixar bem claro que eu vou partir, mas a palavra vai ficar. Essa palavra tem que ficar guardada no coração de vocês. E a gente já falou que 2 Pedro, ele tem um tema relacionado à questão do conhecimento de Cristo, ser uma fortaleza contra a falsa doutrina e a vida imoral.
E a gente percebe que exatamente desde o início, Pedro vai frisar essa necessidade, né, de fortalecimento na palavra. O versículo anterior aqui, antes do 12, ele estava falando no 10 e 11, que a gente deveria confirmar a nossa vocação e a eleição, porque procedendo assim não vamos tropeçar em tempo algum. Quem tropeça na palavra é quem não conhece a palavra. Quem é levado pela fábula, pelas falsas doutrinas, é porque não conhece a verdadeira doutrina. Então, o crente firme, aquele que estuda a palavra, aquele que busca Deus, aquele que é realmente alguém que conhece a Deus, a igreja, ele não vai cair em qualquer artimanha do inimigo. Ele não vai cair em qualquer conversa, né, de doutrina falsa, porque ele está afirmado na verdade, na palavra. Então vamos vendo aqui, não tão devagar, mas vamos vendo aqui alguns versículos. Na semana passada nós vimos que Pedro disse que Deus nos dá tudo que nós precisamos, tudo que conduz à vida, à piedade, através do conhecimento da glória de Deus. E aí ele deu aquilo que nós chamamos de escada, né? A partir de algumas coisas que nós devemos trabalhar diligentemente para receber, como recebemos essa graça de Deus, associando, não vou ler novamente, mas ele fala, né? Associando fé, virtude, conhecimento, domínio próprio. Então, dizendo que se a gente buscar essas coisas e ainda através delas, né, persistir, nós não vamos tropeçar. Ao contrário daquele que não tem essas coisas. Versículo 9 diz que aquele quem essas coisas não está presente é cego. Vê só o que está perto. Lembra que nós falamos isso? Só o que está perto? Ou seja, ele não tem uma visão de Deus, não tem uma visão maior, né? Ele só vê o que se vê mesmo, ele só vê os acontecimentinhos, ele não consegue ver além, ele não consegue ver com Deus. E aqui, já no versículo 12, percebemos a importância que ele dá da palavra ser repetida. Sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Sempre estarei pronto. Lembra que eu disse? Deus o chamou, Jesus falou, você deve apacentar as minhas ovelhas. E eu sempre estarei pronto para fazer isso. Trazer-vos lembrados acerca destas coisas. Embora estejais certos da verdade, já presente convosco e nela confirmados. Ele está falando de uma igreja madura, uma igreja que já conheceu, já recebeu a doutrina, já recebeu a palavra. Como nós, irmãos, nós que estamos aqui, nós conhecemos a palavra, muitos anos já estamos ouvindo essa palavra, não precisa ouvir mais? Precisamos ouvir mais. E ele diz aqui, a ideia do lembrar. A gente esquece muitas coisas e a gente vai perdendo agilidade com as coisas. Muitas vezes eu vim aqui e montei as coisas aqui, e agora como vem o Thales e monta tudo, eu nunca mais coloquei a mão naquilo. E aí eu cheguei aqui 6 horas e estou lá procurando onde que aperta o botão, como é que faz aquilo. Esquece as coisas, se você não estiver firme repetidamente nas coisas, e assim é qualquer coisa. Se nós não estivermos firmes na palavra, a gente não vai praticar essa palavra, a gente vai ser seduzido por outra coisa, fica mais fácil deixar de lado. Então essa ideia da repetição, um recurso muito importante é a repetição. Repetição faz a diferença na vida das pessoas, e não é só uma palavra para um crente novo, mas ele está lembrando as pessoas que já estão certas da verdade. Se você está certo da verdade, a verdade está presente com vocês, mas vocês estão ali confirmando essa verdade mais uma vez. Eu achei interessante a passagem de João 14, 26, que fala sobre por que o Espírito Santo foi dado à igreja. A gente sempre lembra que ele é o nosso consolador, né? Que ele é o nosso guia, mas olha o que diz aqui, João 14, 26, mas o Consolador, o Espírito, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Vos ensinará e vos fará lembrar, que essa é a ideia
vamos lembrar daquilo que você já ouviu. Jesus disse, não precisa de mais nada, Jesus já disse, mas o Espírito Santo precisa estar constantemente nos lembrando do que Jesus disse. A palavra de Deus nos diz na pregação, mas o Espírito Santo vai repetir essa palavra no nosso coração, nos lembrando dessa palavra. Mas a gente volta a estudar a palavra. E como eu disse, às vezes a gente lê uma palavra e fala, nossa, mas eu nunca vi esse versículo, eu nunca pensei nesse versículo, porque a Bíblia traz muitas vezes essa riqueza mesmo. E aqui o Pedro diz que isso é justo, considero justo. Aqui no versículo 13, ele diz, também considero justo, enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças. Ele está repetindo. O que é considerar justo? Considerar necessário, né? Algo que é importante. E o que é? Enquanto estou nesse tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, lembranças que despertam. É tão interessante essa ideia do hábito. Quando você faz alguma coisa repetidamente, você é despertado pelas suas lembranças. Acredito que todos que estão aqui lembraram que era quarta-feira, lembraram que era estudo bíblico. Eu costumo dizer que para aquilo que está no coração não precisa de despertador, não precisa de agenda, não precisa de nada. Eu não vou esquecer. Eu sei aquilo que eu tenho que fazer, mas isso veio depois de repetir, de criar um hábito. É assim as coisas boas que nós vamos fazendo na vida. Então, se a gente vai deixando, uma hora não lembra mais. Esquece, não sente mais falta. Calvino disse, aprendemos que quanto menos tempo de vida nos resta, mais diligentes devemos ser ao executar o nosso ofício. Por que Calvino disse? Ele disse isso a respeito de Pedro. Vamos entrar nessa questão então. A importância do ministério de Pedro. Por que quanto menos tempo temos? Ele está dizendo que Pedro tinha pouco tempo. Olha o versículo 14, diz, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Então ele teve uma revelação de Jesus. Jesus falou com ele sobre a sua morte. Provavelmente foi quando Jesus disse que ele iria morrer, ele iria honrar, ele iria ser alguém que ia servir a Jesus e morrer por servir a Jesus. Ele sabia que isso estava próximo, porque ele estava num lugar onde havia muita perseguição, e ele assim fala que vou deixar este tabernáculo, ou seja, vou morrer. Então, por isso que Calvino disse, quanto menos tempo de vida temos, menos tempo de vida nos resta, mais diligente devemos executar nosso ofício. Está falando principalmente do ofício da pregação da palavra. O senso de urgência de pregar a palavra, de anunciar a palavra. Essa ideia da morte, deixar o tabernáculo, é algo interessante que está por trás dessa palavra, deixar o tabernáculo. É uma linguagem que está relacionada à questão do tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era algo provisório. Eram aquelas barracas lá que iam sendo levadas pelo deserto, mudava de lugar. Era algo provisório. E aí ele diz, vou deixar o que é provisório, que é a minha vida aqui, e vou para junto de Deus. Então nós percebemos aqui essa ideia que nós precisamos ter em relação à vida. A vida não é o mais importante no sentido de que nós sabemos que mais do que essa vida é a nossa vida com Deus. Tem uma ilustração, ou não é uma ilustração, é uma história, acredito que verdadeira, que um pastor foi visitar um membro da igreja que estava enfermo, e o pastor perguntou para o irmão, olha que pergunta, o irmão está preparado para morrer? E o cristão respondeu, não, estou preparado para viver.
A casa onde eu moro está desmoronando, mas eu estou de malas prontas para me mudar para a casa do meu pai. É interessante isso, a gente não tem que preparar para morrer. Quem vai morrer é o corpo, nós falamos domingo, né? Eu estou preparado para viver, é para estar com Jesus. E aí ele disse, né? Essa casa está desmoronando. Quando a gente pensa, né, como essa casa está desmoronando, não só o nosso corpo que envelhece, que soma algumas doenças, mas o próprio mundo está muitas vezes em desordem. Exatamente, é algo que vai desmoronar, mas não é agora, né? Eu não sei se é agora, né? Nós não sabemos, mas essa casa é passageira. Então a ideia do tabernáculo como algo passageiro, né? Algo que vai perecer, que vai acabar. E aí o versículo 15 então, o pregador morre e a palavra continua. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. É interessante essa história do que fica quando a gente morre. Alguém pode dizer, fica a família, fica a propriedade, fica, sei lá, as minhas conquistas, o meu nome. Sabe que nada disso fica, né? Porque pode ficar 10, 20, 30 anos, daqui a pouco ninguém mais lembra de nada, de você, dos seus patrimônios, já foi tudo dividido, acabou, e vai se esquecendo. O que fica então? A única coisa que fica é a palavra, é aquilo que nós fazemos para Deus, é aquilo que nós podemos deixar de lembrança, né? A gente cita muito, né, Calvino, Spurgeon. Se for perguntar da história dessas pessoas, poucos sabem. O importante não é quem falou, né? É a mensagem que ficou. Então essa mensagem vai ficando, vai sendo levada. E a gente nem sabe mais quem falou, né? Quando a gente fala de comentário bíblico, eu leio às vezes vários comentários e você percebe que aquilo foi um estudou, que o outro estudou e escreveu, e eu veio aqui e escrevi também uma coisa parecida, né? Ou seja, a mensagem fica. E qual é o nosso esforço? Deixar uma mensagem para os nossos filhos, para os nossos netos, mensagem para a nossa igreja. Isso é o que é importante. Ainda falando sobre essa partida, né, essa palavra que Pedro usa, partida, o momento da minha partida é chegada, é a mesma palavra para êxodos, palavra grega êxodos, que é a lembrança do êxodo, quando os filhos de Israel deixaram, né, o Egito para a terra prometida. Então é exatamente essa ideia que nós sempre temos que pensar. Vamos ler agora 16 a 18. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus, Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. O que Pedro está se referindo aqui? É bem fácil, né? Talvez a sua Bíblia tenha uma anotação, a minha aqui tem uma letrinha A aqui que leva para baixo para passagens de Mateus 17, 1 a 5, Marcos 9, 2 a 8, Lucas 9, 28 a 35, que é o Monte da Transfiguração. Essa passagem que Pedro cita. Qual que é a comparação que Pedro vai fazer aqui? Ele vai fazer a comparação entre a mensagem dos falsos profetas, que ele chama de fábulas inventadas. O que é uma fábula? Uma fábula é uma historinha, uma história
que ela é inventada. A gente sempre brinca de fábulas de animais, né? O cachorro falou com o ladrão disse. É uma história inventada. Você não pode basear a sua vida numa fábula. O mundo é cheio de fábulas. Tem gente que acredita em cada coisa. Cadê a base dessas coisas? Nenhuma. Só na invenção dessas pessoas. E o que Pedro está dizendo, que a mensagem dele, a mensagem do Evangelho, ela tem como base Jesus. E aí por que ele cita o Monte da Transfiguração? Porque foi um momento muito especial. Se você encontrasse com Jesus naquela época, Jesus era uma pessoa normal. Uma pessoa. Mas nesse momento do Monte da Transfiguração, se você olhar lá em Mateus 17, lá diz que Jesus foi transfigurado. O que é isso? Ele mudou, ele tomou a forma como ele será. Aqui diz que o seu rosto resplandecia como o sol, suas vestes tornaram-se brancas como a neve. E aí aparece Moisés, Elias falando com ele. Moisés representa a lei, Elias representa os profetas, e Jesus representa esse profeta maior, aí esse profeta, rei, sacerdote, profeta. Ele é o Deus que veio a esse mundo. E aí está lá, né, Pedro, Tiago e João vivenciando esse momento. E tem ainda um momento mais ainda, clímax, quando Deus, aparece aquela voz de Deus: "Este é meu filho amado, em quem me comprazo". Pedro está falando, olha, enquanto existem falsos profetas pregando aí fabulosinhas de ratinho, de cachorrinho, de deuses falsos, eu estou pregando a Cristo. Eu vi com meus próprios olhos esse Deus. E ele já tinha o testemunho do Antigo Testamento, a palavra que para eles não havia dúvida alguma que aquilo lá era a palavra de Deus. Então ele começa dizendo isso. A mensagem não é uma mensagem de especulação, a mensagem era fruto de uma experiência pessoal. Ele não pregava qualquer coisa. Você imagina um pregador, né, dessa época, como Pedro, que tinha uma experiência tão viva com Jesus. E essa palavra que ele está dizendo, que eles deveriam crer, que eles deveriam seguir, né? E aí a gente percebe que eles foram testemunhas. A sequência, ainda falando sobre a escrita, sobre a palavra escrita, versículo 19: "Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela d'alva nasça em vosso coração." Essa palavra profética confirmada é a palavra que ele está escrevendo. A palavra escrita é a mesma palavra dos profetas. Vamos dizer, lembra que os profetas, eles falavam, eles eram boca de Deus, era uma palavra de profecia audível. Ele está mostrando que a palavra escrita tem essa mesma importância. Infelizmente, alguns não entendem que a Escritura cessou-se, esse cânon, né? E hoje não tem mais isso, né? Como eu citei alguns dias atrás, a pessoa fala, né, Deus falou comigo, e aí o que Deus falou tem que acontecer, né? Equipara uma palavra de homem à palavra de Deus. E aqui Pedro está falando, olha, o que está escrito, o que eu estou escrevendo é palavra. Essa expressão de estrela alva, que dá a ideia de que a palavra ela vai trazendo essa luz para nós, dia a dia. Revela a vontade de Deus, nos leva a uma experiência pessoal com Deus. É como um farol que brilha, né? A experiência lá do farol que tem no mar, que ele brilha, ele ilumina para que as embarcações não venham a colidir lá com aquele lugar, né? A palavra aqui, estrela da manhã, é uma palavra conhecida nossa, fósforos.
essa ideia de luz. E quem que é a estrela da manhã? É Jesus. Jesus virá. Pedro está falando sobre o dia em que Jesus se manifestará gloriosamente. Por isso que ele fala assim, começa, né? Que vai brilhando, brilhando, até que o dia clareie e a estrela d'alva nasça em vosso coração. Quando vai clareando devagarinho, é assim que a gente deve sentir a nossa vida. Tem muita coisa ainda que a gente não enxerga, tem muita coisa ainda que precisa ser resolvida, mas um dia vai clarear, bem claro mesmo. Jesus se manifestará. E o versículo 20, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Ou seja, de particular elucidação é de uma pessoa que da cabeça dela, né? Ela resolveu falar dessa palavra, ou seja, não é uma criação de homens, não é uma criação humana. Versículo 21. Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A palavra de Deus é inspirada por Deus. Nós estudamos na escola dominical faz pouco tempo, né, sobre essa questão da inspiração. Pedro aqui está reforçando a importância da palavra, o valor da palavra de Deus. Que Jesus realmente ressuscitou, que Jesus realmente é Deus. E que a palavra escrita é uma palavra vinda de Deus. A questão da inspiração, né, não é que o homem se tornou um robozinho e Deus ditou. Mas também não é que o homem sozinho escreveu. Eu vi um exemplo dizendo que a palavra foi soprada, né, inspirada, soprada por Deus. Da ideia de um barco à vela. Esse barco ele não voa senão... Ele não voa, é ótimo no barco voando. O barco não sai do lugar se não tiver vento levando, empurrando para frente. Então, esses que escreveram a palavra, eles escreveram porque Deus soprou, porque Deus deu força. O Espírito Santo foi revelando o conteúdo, é infalível, ou seja, não é algo que pode cometer erros e falhas, porque veio da boca de Deus, é instrumento de Deus para nós. Palavra de Deus para nós. Então, irmãos, o que essa passagem traz para nós como ensinamento? É a importância da repetição da palavra. A gente tem que parar um pouquinho com o comodismo, com a falta de tempo, com essa desculpa, né, de falta de tempo, que na verdade é falta de organização mesmo para as coisas de Deus. E precisamos ter no nosso coração esse desejo de estudar mais a palavra, dedicar mais a palavra. É um pouco desanimador, né, irmãos, quando a gente tem uma breve noção do tão pouco que nós, não vamos nem falar dos outros que não estão aqui, né, que nós mesmos estudamos a palavra. E quanto mais nós estudamos, a gente percebe que não é que a gente sabe, né, que a gente não sabe. Eu, como pastor, claro que eu tenho que estudar mais, ainda mais escrevendo, né, o livro, mas eu posso passar 5, 6, 7 horas estudando e eu percebo que eu não sei nada. Ontem mesmo, acho que eu estava, não, segunda-feira tem sempre uma live lá do Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper, né, muito interessante. E eu vendo aqueles pastores falarem assim, parece que eles estavam dentro da história, né? Tinha um pastor lá falando de Filipenses, e ele falando com aquela propriedade, assim, tudo da cabeça, né? Não tinha um papel, não tinha uma anotação, e você falando, olha que bênção, né? A pessoa, quanto estudou, né? Ele está falando de um livro que ele escreveu, chama Leonardo Sayum, muito bom o livro dele, talvez até a gente chegue a estudar um dia, falando sobre Filipenses, e a gente percebe o quanto a gente não sabe nada. A palavra de Deus é muito rica,
Tem muitos detalhes. Eu passei tão rapidinho aqui por esses versículos, mas a gente pode estudar essa palavra, pode meditar nessa palavra. E assim a gente vai crescer muito. Então, primeiro, essa é a ideia da repetição da palavra. A outra questão aqui foi aproveitar o nosso tempo. Eu não me considero muito velho ainda não, mas eu já comecei a ter uns pensamentos. Tem que bater um papo com os que estão uma idade um pouquinho mais do que eu, né, para ver como é que funciona essa história aí. Porque você começa a fazer conta, aí você fala, peraí, não dá mais tempo de eu fazer isso, né? Ou seja, tem coisas que faz parte de um tempo maior, né? Você precisa, quando você é jovem, você pensa, dá para fazer tudo já, né? Mas você chega num momento que você fala, não dá mais para fazer tanta coisa, começar certas coisas que demoram 30, 40 anos para você conquistar, né? Não dá mais tempo. E aí você pensa, né? O quanto eu estou valorizando o meu tempo. Uma outra coisa que às vezes vem na nossa mente é o quanto a gente já teve tempo, né, para melhorar em algumas coisas, para aprender demais coisas, e ainda não sabemos. Não vou parar com essa conversa de idoso, né? Mas, por quê, né? Aí eu falo, não vou desistir, eu tenho tempo ainda para saber agora. E sempre há tempo para muitas coisas. E eu vejo aqui Pedro, no chegar da morte. Nero está ficando louco lá, vai pôr fogo em Roma, vai culpar os cristãos, e vai acontecer uma perseguição. Cristãos viram tochas, né, lá em Roma. E Pedro sabia que ele ia morrer. E aí ele fala, eu preciso deixar muitas coisas. E deixou aí, nós estamos estudando o que ele deixou. Estamos lendo o que ele deixou. E estudar, e se esforçar também para ensinar os outros. Eu achei interessante essa ideia também de o que nós podemos deixar. Eu estava lendo um livro, e ele falava que muitas vezes a gente tem preocupação com o casamento, com os filhos, né, com alguma coisa. Eu não deixei como que chama isso? Uma sequência, né? Minha família acabou, não sei o quê. Fazemos um drama, mas pense bem, o que é família para nós? Somos nós, a igreja. O que é família para nós? Somos a igreja. Lembra que eu falei há pouco? 3, 4, 5 gerações, eu não sei o nome do meu bisavô. Eu sei até o nome do meu avô, tem que mesmo pensar um pouco. Peraí, deixa eu ver. Tem que pensar bastante. Não é estranho isso? A gente vai apagando da memória as pessoas? Então, quão tão importante, né? O meu bisavô deixou eu aqui, para eu nem lembrar o nome dele. Então, a ideia é mais ou menos assim, o que a gente deixa é o que é a nossa família cristã. No céu, a gente vai chegar lá, vai reunir, né, a família do Obed, vai ficar de cá. Nós estamos ali para adorar a Deus. Nós somos uma família só, que adora a Deus. Então, a maior questão minha com o meu tempo é o que eu deixo em relação à minha fé, é o que eu vivencio em relação à minha fé. Aquele versículo lá de Timóteo, né, que fala, exercício físico é para pouco proveitoso, mas a piedade é para tudo proveitosa, porque ela é para agora e para além desta vida, né, é proveitosa para além desta vida, é uma realidade. E ele não quis dizer só do exercício, não é que Paulo tinha algum problema com academia, né? Não é isso. Tanto que é pouco proveitoso. Se você entender, pouco proveitoso é até um elogio para alguma coisa, né? Ou seja, tem proveito. É proveitoso, mas pouco comparado ao exercício da piedade. Comparado ao exercício da piedade, tudo é pouco. Tudo que a gente faz. Então, a gente percebe que precisamos sim, com o tempo que nós temos, valorizar a palavra. E todas as vezes a gente está estudando na escola dominical, a classe de adultos, né, sobre a importância do Antigo Testamento. É uma das coisas que a gente sempre deve lembrar, realmente a importância da palavra. A importância da palavra de Deus. Textos como esses, né? Falei, olha, o que está escrito aqui a respeito de Jesus, Deus vindo a esse mundo, nós vimos. Tem outras passagens que Paulo está falando, né, que ele viu
Jesus, outros testemunharam, né, quando Paulo fala da ressurreição, né, testemunharam Jesus subindo. Isso tudo é importante em relação à palavra. Os homens morrem, a palavra fica. As experiências passam, mas a palavra permanece. O mundo escurece, mas a luz profética resplandece cada vez mais. Portanto, o cristão que edifica sua vida na palavra de Deus e que espera a vinda do Salvador, dificilmente será enganado pelos falsos mestres. Repetimos a palavra. Repetimos a palavra. Jamais seremos enganados pelos outros. Jamais seremos enganados por nós mesmos, irmãos, que acho que quem mais nos sabota, digamos assim, somos nós mesmos, com os nossos pensamentos, com os nossos relaxamentos, né? Nosso comodismo. Mas se nós estivermos firmados em alguma coisa, firmados na palavra, no estudo da palavra, nós vamos assim estar firmes diante do Senhor.